E aquele que perseverar firme até o fim, esse é o que será salvo. Bem, nessa profecia, em cima do Monte das Oliveiras, nos dias finais de Jesus Cristo na terra, antes da hora dolorosa da cruz, antes do seu sofrimento vicário, ali no Calvário, no Monte da Caveira, onde ele seria, como foi, pendurado em uma cruz para pagar o alto preço, fazendo assim o sacrifício, cumprindo o requisito para a salvação daqueles que fossem acreditar nele. Teria que derramar seu sangue. Era o preço caro, caríssimo, alto, que a lei de Deus requeria desde o Éden. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17, Deus tinha dito a Adão: e se ele provasse do fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal, certamente iria morrer. Porque tu és pó, e ao pó da terra você tornará. Deus não brinca com as suas palavras. Quando Deus diz uma coisa a primeira vez, aquilo tem valor todas as vezes. Aquilo pode ser repetido. É por isso que uma verdade das Escrituras deve ser pregada em todos os cantos, recantos, em todos os lugares, porque é a palavra de Deus. Veja, o tanto de cemitério e morte e enfermidade que há na terra hoje, e doenças, é o resultado do pecado. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 4:23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Mas haveria um dia de haver uma redenção para os homens e mulheres e para a humanidade. O mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, e dos homens e mulheres e animais e árvores, fonte das águas e mares, providenciou um meio, uma maneira de salvação para os homens. E qual foi o meio e a maneira? Seu Filho. Deus o Pai, Jeová, Yahvé no hebraico enviou seu Filho, Yehoshua, Jesus Cristo, para a terra, para cumprir a lei de Moisés, e morrendo na cruz, e agora crendo nele, ele se tornasse a nossa justiça. Somos salvos. Embora vamos morrer, embora somos pó da terra e retornaremos ao pó da terra, mas todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o único Senhor, Romanos 10:9, e crê que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mesmo morrendo, mesmo sendo pó e voltando ao cemitério, ao pó da terra, mesmo assim. E por quê? Porque há uma garantia de ressurreição. Pelo menos para os filhos de Deus, há uma garantia de ressurreição.
Esse é o plano de redenção de Deus para a humanidade. Você não precisa se filiar a uma igreja, se associar a uma igreja, uma religião, pertencer a uma igreja para ser salvo. Basta apenas acreditar no Filho unigênito de Deus, no primogênito de Deus, Jesus Cristo, e Yehoshua, o filho de Jeová, Yahvé, a qual Deus o Pai enviou a esta terra. Creia nele, a vida eterna está nele, está no Filho de Deus. Aquele que era, Apocalipse 1:8, aquele que é e aquele que vem, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Sim, ele enviou um homem chamado Paulo às nações para pregar a sua palavra, o Evangelho. Há 14 epístolas, livros, cartas de Paulo na Bíblia, orientando, educando, instruindo os filhos e filhas de Deus como proceder nesta terra. Isso chama-se sã doutrina. E devemos voltar às cartas de Paulo, ao Evangelho de Paulo, porque ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde está o poder de Deus? Está no Evangelho de Paulo, na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia é o poder de Deus. As Escrituras é o poder de Deus. É a única coisa nessa terra que pode levar um homem e uma mulher à perfeição. Ou fazer um homem e uma mulher retornar a Deus. Regressemos às Escrituras, regressemos à Bíblia, regressemos à palavra de Deus, ao Evangelho que Paulo pregou há 2000 anos atrás. Ô pregador, por que retornar ao Evangelho de Paulo? Porque em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo disse: se um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente do que eu tenho pregado, considere maldição, considere maldito, considere anátema. Então, antes da terra pegar fogo, antes do céu pegar fogo, antes de não sobrar nem raiz e nem ramo nessa terra, de acordo com Malaquias capítulo 3, antes dos elementos da terra se derreterem, através de explosões nucleares e as obras da terra e tudo que o homem fez na terra se desfazer, esse é o tempo de voltar à palavra de Deus, ao Evangelho. São dias difíceis. Vimos no dia de ontem, por exemplo, nos jornais, que na Rússia 300 mil homens foram convocados para a guerra.